Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Por acaso vocês não valem mais que elas? Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida um pouco que seja? Será que nós estamos deixando Deus controlar todas as coisas da nossa vida? Ou será que a gente está tentando controlar tudo o que acontece ao nosso redor? Hoje a reflexão é um pouquinho diferente, mas é nesse mesmo espírito de reflexão. Eu não sei se você acredita em Deus ou se você não acredita, mas se você abriu esse vídeo foi por um motivo. Que seja pelo menos para deixar a sua vida um pouco mais leve. Nessa passagem de Mateus 6, Jesus fala sobre como o Pai, que está nos céus, alimenta as aves que não plantam, não colhem, não possuem frutos. E nessa passagem ele deixa muito claro que se as aves, que são animaizinhos pequenininhos, que não têm frutos, que não colhem, que não trabalham, são apenas aves. Se Deus cuida dessas aves, imagina se Ele não vai cuidar de nós, que somos filhos, que somos imagem e semelhança de Deus, que somos filhos de Deus, filhos escolhidos. Será que Deus não vai cuidar tão bem da gente, assim como Ele cuida das aves? Por que nós nos preocupamos tanto com as situações, com as pessoas, em tentar controlar as coisas, sendo que Deus tem o controle de tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim? O fato é que muitas vezes nós tentamos fazer o papel de Deus, de controlar, de manipular, de tentar fazer com que o outro faça de acordo com a minha vontade. Mas nós não temos controle. Eu não consigo controlar a atitude das outras pessoas, nem o pensamento, nem as ações, nem o julgamento das outras pessoas. Eu não consigo controlar o que os outros vão pensar sobre mim, nem o que vão falar. A única coisa que eu consigo controlar são as minhas atitudes, as minhas reações, os meus pensamentos, talvez nem tanto, mas nós não somos os nossos pensamentos. Será que a nossa ansiedade está nos ajudando ou nos atrapalhando? Porque quando nós estamos preocupados e ansiosos, a gente não consegue resolver nenhuma situação. A única coisa é que a gente fica ali preocupado pensando no problema, sem ver solução. E muitas vezes o problema não tem solução. E quando não tem solução, já está resolvido. Se não tem solução, por que eu vou ficar perdendo tempo pensando nisso? Ou então, se tem solução, então vamos pensar em qual é a solução. Mas não adianta se preocupar e ficar ansioso por algo que nós não controlamos. Muitas vezes a gente não controla o que vem do outro. Na maioria dos casos, nós não controlamos. E por que nós nos preocupamos tanto com o que vai acontecer, tentamos assumir tanto esse controle, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas? Para que Deus possa agir na nossa vida, nós precisamos abrir mão do controle. A gente precisa soltar, para que isso possa de fato fluir. Porque se nós estamos tentando controlar a situação, Deus vai olhar para nós e vai pensar o seguinte: olha, meu filho está tentando resolver, então eu vou deixar ele resolver sozinho. E se você não tenta controlar a situação, Deus vai lá e ele age naquela situação para tentar resolver. Para tentar resolver, não, só corrigindo, né? Deus age naquela situação para que seja resolvido e para que ocorra de acordo com a vontade dele. E muitas vezes nós estamos impedindo que a vontade de Deus aconteça porque nós somos teimosos, porque nós somos ansiosos, porque a gente tenta controlar tudo e a gente se mete para tentar fazer as coisas do nosso jeito, sabendo que Deus já tem o jeito dele preparado para nós e para nossa vida. Então a reflexão de hoje é justamente sobre esse controle.
Por que a gente não tenta soltar um pouquinho mais o controle e deixar Deus agir na nossa vida? Independente de qual seja a situação. Eu já passei por muitas situações na minha vida em que eu fiquei muito desesperada e parecia que eu tinha perdido totalmente o controle das situações. Mas nesses momentos, Deus também fala que a nossa fé vai ser testada. E nesses momentos nós precisamos entregar todo o controle a Deus, porque Ele sabe o que faz e Ele sabe o que é melhor para nós, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um beijo, espero que tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.